Quer garantir sua preparação padrão ouro com a Medway? Então se liga só que a lista de espera para os extensivos 2026 já está aberta e está cheio de bônus inéditos e exclusivos. Tem baralho de imagens, tem guia de antibióticos, tem a régua de eletro e o kit completo de Medway Cards, além dos nossos cursos completos e disponíveis de eletro, de antibiótico e de radiologia com certificado e o melhor desconto nos extensivos 2026. E ainda tem mais, uma Alexa EcoPop integrada à nossa plataforma para turbinar os seus estudos. Então já sabe, você clica aqui no link da descrição, se inscreve na lista de espera para você garantir os extensivos 2026 da Medway com as melhores condições e os bônus especiais. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Projeto R1. O seu podcast favorito. É isso, teve até uma locução um pouco sensualizada. Eu tentei inovar aqui, o seu podcast favorito. Que maravilha. Dias aí, Dani, quem vamos receber eu ia falar na noite de hoje, mas você pode estar ouvindo em qualquer horário. Então, no seu horário de hoje, quem chega para conversar com a gente? Uma pessoa muito especial, acho que para todos nós do time da Medway, não só para o time de professores, porque ele é uma pessoa que se aproximou do nosso time de eventos, do nosso time de parcerias, de todo o time de marketing da Medway, todo mundo conhecia ele. Matheus, te apresenta para a galera. Olá, meu nome é Matheus, sou R2 de anestesia lá da Santa Casa de Santos. Acho que eu me aproximei pelo pessoal da Medway aqui, pelo tempo que eu fiquei, né? Foram aí 3 anos para ser aprovado. Mas que com certeza, estava conversando com o Dani ali fora, com certeza valeram muito a pena todo o tempo que eu passei aqui. Eu acho que a gente vai querer conversar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que enfrenta um tempo de preparação longa, que eventualmente começa a prestar as provas, as coisas começam a não sair como a gente queria, mas tudo bem, a gente tem que ir caminhando e vencendo, né? Exatamente. E ao longo do tempo, né, a gente desenvolveu não só um conhecimento, né, acerca do outro, tem uma amizade, né? Já corremos junto, Matheusão, já tivemos a oportunidade de fazer umas provinhas de rua juntos. Obviamente, Matheus sendo meu pacer e me puxando para eu melhorar o meu tempo. Fizemos uma prova de 5 km ali na Marginal, né? Fizemos. Mandou bem. Pô, foi sempre bom estar contigo. E você tem, né? Acho que a gente recentemente gravou um episódio com a Elisa, que tem uma pegada muito forte do esporte na vida dela, e até num nível já amador ali, mas semi-profissional, né? Para virar profissional, ela só precisa de um empurrãozinho, né? Ela Deixar não quis claro falar... que eu não corro nada parecido com a Elisa, tá? Ela corre muito, muito mais do que eu. Mas, pô, já fala das tuas credenciais também dentro das provas, né? Quem te segue e acompanha no Instagram vê você postando uns troféuzinhos também, de vez em quando, não é? Já faço triatlo. Gosto do triatlo já há muito tempo, desde o ensino médio, mas comecei mesmo durante a faculdade. No primeiro ano, eu tinha uma bolsa de iniciação científica. Peguei os 6 primeiros meses de bolsa, comprei uma bike. E ali que eu comecei mesmo no triatlo. Nadava com a galera da faculdade, acabava me destacando um pouco em prova um pouco mais longa de natação. Você formou aonde, Matheus? Na Federal de Minas Gerais. O FMG, O né? FMG, formei em 2021. Glorioso. Tomou um 5-1. Nossa... A maior de Minas, que fique claro. É patrocinada nossa, da Medway. A gente patrocina a Atlética da UFMG hoje. Conclave médico esportivo, que chamam lá. Ninguém Mas fala na Atlética tu competia? Conclave. E fazia natação. Era da natação lá. Isso. Que é uma parte do triatlo ali que Exatamente. era tudo... É tudo que tu ainda faz até hoje, né? Eu faço até hoje. Aí hoje, durante a preparação para a residência, eu me mantive treinando. Claro que tinha fases mais, fases menos. Quando estava mais importante ali, quando estava mais próximo das provas, eu diminuía. Tive que mudar a rotina, adaptar tudo para conseguir me manter estudando, sem correr os riscos que o triatlo acaba impondo, ou diminuindo os riscos. E agora na residência eu consigo treinar muito mais do que antes. No R1 sofri, mas treinei bastante. E agora no R2 está muito mais tranquilo. Que da hora. Consigo aí me destacar um pouquinho nas provas. Já
pego o pódio no Troféu Brasil de Triatlo, já peguei algumas vezes. Peguei no ano de preparação. Coisa pouca, Joãozinho, coisa pouca. Que É, pódio tu pegou, Dani? Você falou que você pegou o pódio lá do teste do TAF militar? Você Não, pegou o pódio? de longe, eu tirei a nota mínima, mano, no teste de aptidão Mas física assim, se militar. vocês verem os vídeos antigos da Medway, da minha época, vocês viam que o Isso Daniel... significa que a gente tá ficando velho, tá? Quando a gente começa a Eu tô falar da ficando minha careca, época. né? É, justo. O Daniel era o dobro do que ele é hoje. O cara tá na vida fitness. E o João aí tá afastado, mas também tava correndo bem, tava jogando tênis, né? Tá afastado porque tá verdade. lesionado. Jogador Exatamente. bom só se afasta quando se lesiona, né, claro. João? É isso, né? A gente tenta. Mas, pô, satisfação de ter aqui, Matheus, e contar um pouco dessa sua jornada que eu tenho certeza que vai ser muito rica para quem tá ouvindo, principalmente para quem às vezes não foi aprovado, né, na primeira tentativa, e a gente está chegando perto de uma época de provas e a gente sabe como é importante ter a cabeça no lugar e olhar para frente e não para trás quando chega esse período, né? Como é que vai ser interessante ouvir de você como é que você manteve esse olhar para frente depois de uma tentativa no primeiro ano que não deu tão certo, mas eu acho que é melhor deixar para te contar essa história do que a gente antecipar aqui, né? Assim, eu comecei a pensar em passar em fazer residência, me preparar realmente no final do quinto, começo do sexto ano. Aí eu tinha lá uma grande parceira na faculdade, que era a Mirella, ela já tinha tudo na cabeça o que fazer, eu só seguia o que ela falava. E ia fazendo, fiz o extensivo 1 ano junto com ela, fiz o intensivo, foi aí que eu conheci a Medway nesse intensivo. E foi quando também gostei muito de como a Medway funciona. O que eu fiz? Nesse ano eu não consegui passar, mas a gente teve um episódio ali que a Mirella foi muito mal na primeira prova dela, que não era uma prova-alvo, não era o que ela queria, mas ela foi muito mal e ficou desanimada. Aí eu entrei no Instagram, mandei mensagem para uma professora que ela gostava muito, ela pegou e falei, pô, ela falou assim, passa o Instagram dela. Aí eu mandei, ela mandou um vídeo, tipo, pô, dando um bom incentivo pra Mirella, falando, ó, eu sei que você tá se preparando e tal, o Matheus não entrou em contato comigo, vai dar certo, fica tranquila. E no final foi aprovado em otorrino na USP. Então, assim, Caramba. foi quando eu falei, pô, esses caras são diferenciados. Beleza, com o tempo, não passei no primeiro ano, já tinha uma ideia, né, pelos simulados que não ia dar. E aí foi quando eu comecei peguei o extensivo, Medway, e quando eu peguei resolvi, vamos dizer, comprar o pacote. Falei, meu, vou fazer o que esses caras estão mandando. Isso foi 2022. 2022 foi quando Isso. eu peguei o extensivo e foi quando eu comecei a conhecer vocês presencialmente e tal. E, meu, não desistia e aí falava com ela lá, ó, residência é puxado e tal, mas vale a pena, vai fazendo e tal. E aí foi 2022 também não consegui, bati na trave, fui para segundas fases e tal, não consegui e aí ano retrasado deu tudo certo para entrar na residência ano passado. Que da hora. Já aproveitando, né, para quando você olha em retrospecto com a experiência que você tem hoje, Matheusão, nesse primeiro ano de preparação, que aprendizados que você tira assim, o que você acredita que você poderia ter feito diferente? Putz, não, dei o meu melhor e acho que não era para ser mesmo. Como é que você enxerga esse seu primeiro ano de preparação? Entender Foi o que sexto ano, né? Você isso, estava lá entender na que faculdade fazendo fazendo internato. internato junto, entender que não tem nada a ver com a faculdade. Assim, tem coisas que são super relevantes na sua vida que você tá vendo ali no internato e que quase não cai na prova, e tem coisas que caem muito na prova que você nunca vai ver na sua vida. E aceitar. Você tem que aceitar isso e estudar se o seu foco é a prova, você tem que estudar para a prova. Não tem jeito. Não adianta chorar, não adianta reclamar, você tem que aceitar o sistema do jeito que ele é e fazer. E não E era algo que você no tinha começo, clareza isso, no durante o começo eu sexto achava ano que da era tipo, faculdade. se eu sou um bom médico, eu vou ser aprovado. E não é assim. Você tem que ter foco naquilo que você quer. É a prova, então você tem que estudar para a prova, focado na prova. Uhum. A gente costuma falar que a gente ensina medicina, mas o que forma nós médicos é a faculdade e a residência médica, né? Exatamente. Que realmente vai fazer a diferença ali para o que a gente vai estar entregando na ponta final, que são os pacientes, por quem a gente tem que dedicar tudo que a Sim. gente tem que dedicar. Não tenho dúvidas que ter estudado para a prova de residência me fez um médico melhor. Mas não necessariamente
isso vai ajudar na Claro, prova. porque é a medicina, né? Exatamente. É isso. É muito estranho refletir sobre isso. Mas eu acho que é uma reflexão que todo mundo faz. Conforme a gente vai estudando para residência, a gente vai sentindo que, caramba, eu vi isso aqui numa aula, tô atendendo aqui no pronto-socorro, tô atendendo isso aqui no postinho, Uhum. olha só essa hipertensão. Tá estranha, deve ser É. alguma coisa secundária. Exato. Eu já não sei isso, mas pode ser que seja alguma coisa Exato. assim. Depois tem coisas que você nunca mais vai ver na sua vida, nunca mais vai saber, mas às vezes chega lá a GO no nosso quartinho lá da anestesia e fala, ó, a paciente tá com ILA de não sei o que, não sei quanto, aí você fica, beleza. Há 3 meses você viu o que você tava falando, agora vamos lá, vai, vamos lá. É cesárea? Tá bom, Cesárea, tem que beleza. resolver. Exato. Muito bom. O bom é que ele não falou que ia ganchar. Ila de 30? Não vai fazer Não vai ser hoje, tá? Não vai ser hoje. Não sei nem se o Ila de 30 é bom, tá? Gente, vocês me contem depois aí. Eu não sei nem o que é ILA mais. É isso. O significado. Bom, depois a gente faz um podcast só sobre isso. Mas podcast de conteúdo. Mateusão, então acho que você trouxe um ponto super relevante que às vezes eu vejo alguns alunos também sentindo muito essa dor, né? O estudo para a prova de residência e o estudo para a vida, acho que isso já está bem claro e você diferenciou, né? Que são coisas diferentes, óbvio que a preparação para a residência soma muito no arcabouço teórico e, obviamente, prático do aluno, que você está aprendendo a dar conduta e diagnóstico de uma série de doenças mais prevalentes que são cobradas da prova de residência natural, que a gente cresça como médico, mas no dia a dia nosso, né, às vezes no internato você vê aquela doença rara, você vê pacientes que têm patologias que são um pouco cobradas na prova de residência, tem assuntos ali que tem muito internato que não tem uma ênfase ou zero ênfase em medicina preventiva e social, que é uma matéria que se você não estudar, você não vai conseguir pontuar bem nas provas de residência. Então, acho que tem essa diferença importante. Desde aquela época, você já sabia que era anestesia que você queria ou tinha alguma dúvida? Nos primeiros 6 meses eu queria cirurgia para depois fazer uro. Perdi mais uma. A gente tem que trazer mais gente que quer cirurgia e se manter na cirurgia aqui, João. Mas aí você vê que a vida pode ser muito melhor. Aí, o que aconteceu? Eu acompanhava muito um professor Bruno, da urologia lá da UFMG, e ele fazia muito cirurgia robótica, fazia muitos procedimentos pequenos também, e aquilo me encantava. Só que ao mesmo tempo eu via que tinha um cara ali do outro lado, que também fazia um trabalho muito legal, A vida melhor. me explicava as coisas, o que ele fazia, E ainda jogava Candy Crush. e ainda podia ler o livrinho dele, Sudoku. ficava no celular e tal. Falei, pô, interessante isso aí. Aí no internato de ginecologia, eu via as mulheres gritando de dor, desesperadas, aquele inferno praticamente. E aí chamavam um cara, o cara ia lá, conversava com a mulher, mexia lá nas costas dela, não entendia direito o que ele fazia, e aquilo passava. Aí isso me encantou, depois fui entender mais ou menos o que era, e aí resolvi fazer anestésio. Que legal. E desde então, Acho que desde que a gente sou se conheceu, apaixonada. desde que a gente conversa, tu queres anestesia, anestésio, né? anestésio. É isso. Primeiro É. ano, já E te confesso que eu lembro uma vez acho que a gente tava conversando, não sei se vai lembrar desse episódio, mas esse episódio foi muito forte pra mim, porque a gente tava conversando sobre alguma coisa de ventilação mecânica. Acho que num CR Medway, CR Medway presencial. A gente tava conversando alguma coisa de ventilação mecânica. E aí, pô, tu começaste a falar com um domínio absurdo, eu falei, é isso, cara, gosto de ventilação. Ele falou, pô, quero ser anestesista. Eu falei, então tá tudo bem. Tem que gostar, Tu né? lembra disso? Ó, tudo que eu aprendi de ventilação até a residência foi aqui, tá? Bom Então, assim, demais. se eu sabia foi porque ensinaram bem aqui. Muito bom. Mas não... Tem alguma aulinha que marcou? Você viu a minha de ventilação ou já era na cada na aulinha de ventilação? Tinha uma aula sua no YouTube de ventilação que eu É. gostava de ver antes da prova. E Nossa, eu adorava no dar extensivo essa era aula. bom. No extensivo Porque eu esse lembro que era tema muito era bom. sempre muito espinhoso, né? Uhum. Pra quem não tem domínio e acho que, putz, eu curtia muito, né? Trazia... Também é um tema... Pô, tem livros sobre... Uhum. É um tema complexo, né? Pra você conseguir deixar ele A aula de assincronia, às vezes, eu tenho macio. até vontade de ver até hoje, porque tem muita coisa ali que seria interessante. Sim, sim, que você vê no dia a dia, É, né? é, Você pode muito. ver no dia a dia, não que você Sim. veja no dia a dia. E aí, você falou que tua amiga passou, você não. Como é que foi esse segundo ano de preparação? Você falou, pô, já estava decidido, entrou de cabeça no extensivo da Medway. Quais foram os grandes desafios, assim, desse seu segundo ano? Aí, o que aconteceu? Me formei lá no UFMG, colei grau, no mesmo dia, entrei no carro e voltei para Santos.
Eu sou Que daqui de você é Santos. nascido daqui em Isso, nascido em Santos. Santos, fiz... Torce pro Santos? Não, pelo amor de Deus, palmeirense, né? Aí, beleza. Você é bem aceito em Santos ou não? Porque a galera Tranquilo, lá é tranquilo. fanática, né? Comecei a trabalhar, então isso já tinha muito claro também na minha cabeça, que era viver com pouco, ganhar dinheiro para usar durante a residência e trabalhar o mínimo possível para estudar. Então isso nunca foi um desafio para mim. Morava com os meus pais, então tranquilo, não tinha tantos gastos. E aí, assim, o desafio era me manter focado, porque você entra ali num ambiente de pronto-socorro, o que você vê ou a galera recém-formada, ou a galera mais velha que, tipo, entrou na vida de pronto-socorro e ficou preso ali naquele ciclo. Então, assim, não tinha onde eu tava muita gente estudando. Inclusive, eu era uma pessoa que incentivava todo mundo a estudar. Falava, gente, isso aqui vocês vão ficar para sempre nessa vida. E o plantão pagando cada vez menos, relativamente e tal, a gente precisa dar um jeito de sair. E aí fui estudando, isso era um incentivo, quando eu ia pro plantão, eu gostava tal, mas não sabia que não era o que eu queria, e isso me incentivava a sair. Aí, ao mesmo tempo, conversando com gente que tinha passado, a galera da minha turma que tinha passado, falando, ó, é sofrido, é uma vida ruim agora na residência, mas daqui a pouco a gente sabe que vai melhorar. E isso que era o incentivo, passar logo pra querer passar, né? Querer melhorar a vida, sair daquela vida de pronto-socorro. Animal. E o que você sentiu assim, né, nesse segundo ano que você fez que foi diferente do primeiro? Foco muito maior, eu era bem focado. E aí também como eu brinco, né? Eu comprei o pacote médio. Então, assim, evento presencial eu ia, fazia o que mandava, vamos dizer. Ah, estuda desse jeito, faz isso, vê a aula, faz questão. Eu seguia tudo que falavam e isso mudou muito. Antes queria fazer do meu jeito e vi que não deu certo. Falei, esses caras aqui entendem e se mostram preocupados com os alunos, tal, eles realmente querem ajudar. E aí foi isso, eu segui, tentei, aí bati na trave, fui para as segundas fases do Einstein, fui para a segunda fase da Unesp, fui bem na entrevista, mas aí dei uma pecada na prova prática, acabei não passando. Aí fui conseguir no outro ano. Que aí também eu estava muito noiado, eu acho que eu consegui equilibrar mais a minha vida, não só nos estudos, e aí que eu consegui a aprovação. Foi isso então que tu sentiste desse teu segundo ano de preparação ali, que faltou um equilíbrio maior na vida? Faltou, eu acho que faltou. Ali eu tava muito noiado. E eu acho que ter voltado um pouco. O que era? Tá muito noiado. Cara, era só estudo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu acho que Teatro nessa época. tava fraco. Tava praticando, pedalava e corria, mas não tava tão forte quanto eu fiz no último ano. No último ano eu treinei mais. Legal. E acho que me ajudou mais. Interessante estar falando nisso, né? Porque você vê, né, que a preparação e a aprovação, ela combina ali, né, esse misto do seu desenvolvimento técnico, Uhum. né, na capacidade de acertar ali as questões no momento da prova, mas também um mental de como é que você maneja essa temporada de provas. Acho que E o tempo líquido de estudo acabava ficando menor. Só que aí eu tava mais focado. Agora é a hora de estudar. E aí eu estudava. Agora é a Uhum. hora de fazer outra coisa. Eu conseguia. Não ficava só lá na frente do computador, fingindo que tava lendo, fingindo que tava fazendo questão, não. Era foco no De momento. fato, extraindo mais valor Exato. em si. Sabia que esse foi um conselho que eu recebi quando eu era do terceiro ano do colégio. Tava prestando prova de vestibular naquela época. E aí um aluno que foi aprovado, que era do colégio, ele foi lá conversar com a gente que estava nessa turma. E ele falou isso, ele falou, galera, não se iludam, quanto mais tempo vocês tiverem disponível para estudar, menos vocês vão estudar. Uhum. Ocupem o tempo de vocês, vão fazer alguma atividade física, entrem para fazer uma aula diferente. Se vocês ainda não sabem falar inglês, vão aprender a falar inglês agora. Se você quer aprender uma nova língua, faz isso. Ocupem o tempo de vocês para que o tempo que vocês tenham disponível seja realmente utilizado para estudos. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Até hoje eu sinto isso, sabe? Na vida como um todo. Sem só falar de Uhum. estudos, sabe? Reflexão de vida. Quanto mais tempo eu tenho, menos eu faço. Quando o tempo começa a apertar demais, parece que a gente vai se tornando
mais produtivo a gente Parece que você consegue fala, entregar vou mais. conseguir fazer, e acaba nunca fazendo, né? Pois é. Quando você tá focado. Acho que chamam isso de procrastinação, né? É verdade, não, é verdade. Acho que o Alexandre Remor, né, que fez clínica aqui, é um dos fundadores da Meda, ele fala bastante sobre esse assunto. Eh, e, e aí você comentou, né, Matheus, você chegou em algumas segundas fases, chegou muito perto. Você, tem momentos, né, principalmente em provas que tem segunda fase, a gente eh, sabe hoje, né, que são detalhes que fazem você entrar Uhum. ou sair. O quanto que você acha que esse componente mental influenciou, que pode ter sido esse detalhe a mais ou a menos nesse seu segundo ano de preparação? E se você teria feito alguma coisa diferente, né, Ah, nesse segundo ano? total, assim, eu acho que o que me prejudicou muito nas segundas fases, principalmente, era nervosismo. De eu ficava muito nervoso, coração na boca antes da prova, tentando revezar um monte de coisa. Não ficava tranquilo como eu ficava fazendo questão normalmente em casa ou fazendo simulados, tanto em casa quanto presenciais. Eu acho que isso fez diferença do último ano, principalmente na prova que eu fui aprovado no São Paulo, que eu nem queria fazer. Eu fui porque minha namorada falou, vai, faz, tal, já tá pago. Ela tava viajando, era aniversário do meu pai no dia. Aí eu falei, meu, mas eu não tô afim, eu não estudei, não era uma prova específica, que eu me planejei pra estudar, nada. Ela falou, não, faz. Aí eu fui. E foi por quê? Eu tava super tranquilo. As provas que eu tava querendo muito, as provas do segundo ano, eu falava, meu, minha vida é estudar, minha vida é a prova, e aí não deu certo. Aí no outro ano, acho Isso é que muito fez relevante, né? Porque diferença. às vezes a gente põe uma carga muito maior em cima da prova. E a realidade é que a gente tem que dar o nosso melhor de estudos, Uhum, prestar aquelas provas que a gente mais quer, se dedicar ao máximo a uhum. elas, mas não dar uma importância maior do que elas realmente são, né? No fim do dia, elas são só uma prova que a gente não tem nem certeza de que lá seria o melhor lugar pra gente, né? Exatamente. Hoje tu faz Santa Casa de Santos, nunca vai saber como seria fazer anestese em outro lugar, mas tenho certeza que tu estás muito feliz lá. Tô bem feliz lá, eu gosto bastante. É praticamente, se você seguir a rua da casa dos meus pais, você chega na Santa Casa. Então, assim, tô em casa, literalmente. Eu gosto muito lá da residência e É isso, se alguém é chega isso. hoje pra ti, Mateuzinho, eu deveria prestar SUS São Paulo pra fazer Santa Casa de Santos? Com É certeza, isso, entendeu? É com muito louco certeza. isso. E a Fora o gente escuta benefício de isso. morar em Santos, né? É, morar na praia, Pô. dá tempo de fazer tudo, dá tempo de ir pra praia, dá tempo de conhecer tudo. É perto de São Paulo, então quem não é aqui do estado, morando em Santos, dá pra vir passar o fim de semana, passar o dia em São Paulo se quiser, fazer as coisas que todos os atrativos que tem aqui na cidade, dá pra morar em Santos e fazer. Que Muito da bom. hora, que da hora. Eh, e aí, eu lembro muito, Matheus, até das nossas conversas, né, de como você isso que o Dani comentou, né, eu sentia, cara, que você sempre se dedicou, mas você se colocava muita pressão em si, você se colocava muito essa responsabilidade. Eh, olhando para trás, que você faria, assim, putz, pra tentar diluir um pouco essa pressão que você se colocava? Porque acho que isso talvez seja um dos componentes que a gente, como professor, a gente mais sente nos alunos em reta final, sabe? É muito comum, às vezes tem alunos que se colocam pressão num nível de que na porta de prova ali, recebendo os alunos, dando aquele empurrão final, tem alunos que choram mesmo, Uhum. sabe, de tanta pressão, de tanta ansiedade daquele momento que, como é que você acha que é o jeito ideal de lidar com essa pressão? Acho que assim, tirar essa pressão também não é bom. A gente tem que ter um nível de pressão ali, um nível de preocupação também com a prova que é interessante. Mas também, em excesso, vai dar problema. Então, o que que eu penso? É interessante também, da forma que você falou, que a, a prova é só uma parte da vida, você também traçar ao longo do ano outras metas. Que nem durante o meu último ano, que a gente tava até conversando lá fora, eu emagreci 10 quilos porque eu tinha metas dentro do esporte, tinha metas de saúde. Então foram coisas até financeiras, quanto dinheiro que eu tinha que guardar. São coisas que vão diluindo, vão diminuindo, vão
drenando tanto sua preocupação da prova, sem tirar a importância dela, mas que na hora você vê assim, tá, tive outros objetivos ao longo do ano, fui conquistando essas pequenas metas para chegar agora na prova, que eu acho que tem que ser a coisa mais importante do seu ano, mas não tanto, não a única, e você conseguir performar sem ter tanto esse peso. Eu acho que isso ajuda bastante. E você vê, pô, no ano da aprovação, eu emagreci tantos quilos, eu fiz, melhorei meu tempo na corrida, no que quer que você faça. No meu caso, eu tinha a meta de pegar um troféu, um pódio no Troféu Brasil. Peguei, tipo, uma semana antes de começar as provas. Então, assim, aí você vê que você é capaz. Pô, o que eu me propus a fazer, eu fiz. Então agora vai ser só mais uma coisa. E Que vai dar da hora. certo. E deu certo. Que da hora. Pô, acho que essa é uma puta lição, né, É Dani? isso. Pra quem tá ouvindo em casa e explicado de uma forma extremamente didática, cara. E eu acho que tem muita gente que escuta a gente, João, em sequência, né? Que vai escutando os podcasts. Eventualmente tem gente que cai de paraquedas em um episódio, mas isso é muito recorrente Uhum. aqui, cara. A gente falar sobre metas, sobre esporte, sobre entender que é possível. E talvez esse seja o ponto-chave, né? Entender que é possível. Se Uhum. você consegue outras coisas, a gente consegue ser aprovado numa residência. Uhum. Sem esquecer que ao longo da trajetória, a gente já conseguiu muita coisa, né? Sim. A gente já passou no vestibular de medicina, que é concorrido, a gente já venceu algumas matérias dentro da faculdade que são absurdas. Eu tinha uma matéria de dermatologia na minha faculdade que era muito difícil de ser aprovado. Então, quando eu venci aquilo, eu falei, pô, mais um passo aqui é Uhum. possível, deixa eu continuar. E a gente se forma médicos e médicas nesse Brasilzão, que também não é fácil se formar. Aí, eventualmente, começa a trabalhar, enfrenta plantões, a gente vai vencendo um por um, Uhum. para a gente entender que é também possível vencer a prova de residência. Então, pelo que eu entendi, Matheusinho, tu chegaste na época de provas, no teu ano de aprovação, muito mais leve, não no Sim. quesito de ter perdido 10 quilos, mas Também. mas muito mais leve do ponto de vista emocional. Assim, e foi muito interessante que no final eu tava querendo diminuir muito a minha carga de treinos. E aí, conversando com o John, ele chegou e falou assim, ó, não faça nada que você não se reconheça. Então, você quer fazer esse triatlo? Faz. Faz, porque senão você vai ficar pensando que você não deveria ter feito. Aí eu fui, fiz e foi o que até então foi o meu melhor resultado em prova. Então, assim, prova de triatlo, né? Então, assim, siga sendo quem você é pra você ser mais fácil, um pouco mais leve essa caminhada. Eu acho que vale muito a pena isso. Muito E, bom. e onde que o triatlo e o esporte em si te ajudou na tua preparação? E eu acho que é legal, eu gosto de sempre tangibilizar, né? Porque, pô, o que significa pegar esse troféu no Troféu Brasil, assim? Quais são os tempos? Qual é o tamanho da prova? O que você faz durante a prova? E quais Ah, são os tempos que você faz em cada modalidade? assim, ó, a distância era uma distância sprint, então era 750 De de natação, natação? 20 quilômetros de bike e 5 de corrida. E assim, bom, quando você pensa em triatlo, você já pensa em versatilidade, né? Você tem que fazer muita coisa. E não tem como não traçar um paralelo com a prova de residência. Então, assim, não adianta você ser um baita nadador, você nadar lá os 750 em 9 minutos, que é excelente, e depois correr os 5 km em meia hora. Não dá, você não vai bem. E a mesma coisa na prova de residência. Você não pode chegar na prova de residência e se falar, pô, chegar na prova, pior ainda, mas assim, já pensar isso na preparação. Não, vou estudar para gabaritar a cirurgia e eu não preciso dar nada de preventiva, porque é chato, porque não adianta, não vai, ou como o contrário, pensamento contrário também não adianta. Normalmente é o contrário, a galera É. não quer estudar cirurgia, não. Não, mas se o cara quer cirurgia, aí acaba É, pensando é nisso, É né? verdade. verdade, que gosta mais, tem É mais isso. afinidade, né? Porque, assim, o quanto você vai ter que estudar mais para você fazer os 20 pontos na cirurgia, 100% na cirurgia, vale mais a pena você investir o mesmo tempo na outra modalidade, né, na outra matéria, e você ter o mesmo tempo. Então, o triatlo faz a gente muito, assim, tem como traçar esse paralelo. Outra coisa é você lembrar que, assim, para uma prova de triatlo, uma pessoa bem preparada para uma prova, fazer bem uma prova, ela tem que fazer um ciclo aí de umas 12 semanas de Uhum. preparação. Para a prova de residência é a mesma coisa. Claro, muito mais, mas também é algo que você vai fazendo aos poucos. Então, você tem que quebrar em pequenos ciclos, que eu acho que
pequenos ciclos aí de 12 semanas, acho que é um bom número durante o ano. E 12 semanas é um bom número para preparação, porque quando a gente pensa em 12 semanas, são 3 mais ou meses. menos 3 meses, que É. é a reta final. Aí você pode pegar os 3 primeiros meses para você organizar a sua rotina, os 3 seguintes você começar a fazer mais simulado, depois pegar firme no simulado e os três últimos é a reta final ali. É isso. E, assim, isso no triatlo, isso, assim, me faz lembrar do triatlo sempre. Uhum. E durante a preparação, você tem que ter essa versatilidade, você tem que ter, o que eu chamo ali, quando eu penso nisso, nos seus anjos da guarda, então você tem que ter pessoas ali que vão te ajudar, tem a sua família, namorada, esposa, pai, mãe ali, seu ciclo mais próximo, os amigos da faculdade, os amigos de plantão, os professores, quando você tem ali um círculo que não entende muito bem o que é a residência, quanto isso é importante pra gente, é fundamental ter junto. Então, isso também acho que é bem legal, da gente traçar esse paralelo. Podia começar a apertar ele aqui, já que ele falou de professores, a gente pergunta assim, Padilha ou John? Ao zero, assim. John, qualquer coisa que não seja o Padilha. Só porque ele é flamenguista? Não? Flamengo, cara, eu sou palmeirense, então assim, Flamengo... Olha só, Joãozinho, te tirando aqui. Não, mas aí eu não vou entrar em detalhes, porque senão ele vai querer começar a falar de Libertadores. Eu já não me basta os palmeirenses que eu tenho que aguentar no Esse dia a dia foi dia de triste, foi o dia que trabalho. o Palmeiras foi campeão, o mesmo dia tomei uma porrada da prova da USP, foi no mesmo dia, foi bem... É morde a sopa da nossa Exatamente, vida, né? exatamente. Mas você tem uma história também, uma história forte, né? Com um dos professores aqui da Medway, que aconteceu super difícil durante a época de provas, né? Foi o acidente que Ah, aconteceu. sim. Bom, fazendo a prova da USP Ribeirão, Isso foi no último ano? no Ou último ano, Foi no no último último ano, ano, né? Então, sim. Foi no ano da mais um aprovação. No ano ciclo da de aprovação. preparação. Mais uma vez você sentiu que você chega preparado, Isso, fisicamente você estava ali no auge, recorde pessoal isso. Aham. no Troféu Aguentando Brasil. a porrada lá o ano todo, fazendo simulados, assim, aos poucos, cada vez melhor, cada vez melhor. As provas que eu tinha ali como alvo, que era Einstein, USP, tava super bem. Tá confiante. Tava confiante, tomei uma porradona no Einstein. No primeiro ano foi uma prova super Foi difícil. difícil. Que até falavam que a prova de cirurgia foi invertida com a prova do R+. Foi o ano que o R+, foi mais fácil do que o acesso direto, né? Aí fui fazer a prova da USP Ribeirão. Fiz a prova, beleza. Saindo da prova, no Uber, voltando no Uber indo pra rodoviária, né? Pra voltar pra São Paulo. O Uber que eu tava passando o sinal vermelho. Eu tava sem cinto de segurança. E... uma porradona, a gente tava 60 por hora no meio da cidade. E aí eu tenho uma cicatriz até hoje, que eu carrego comigo a cicatriz da aprovação. Quem tá só escutando ele tem que entrar no YouTube agora pra ver a cicatriz da Eu tenho a cicatriz no meio aprovação. da cara por causa disso. E essa cicatriz, não, gente, ela não tem nada a ver com a metodologia baseada em aprovação. Pelo amor de Deus, ninguém vai sofrer acidente. Aqui aprende na marra. Até porque eu sofri um leve desespero. De repente, pós-prova da USP Ribeirão, a galera corrigindo, chegou uma mensagem Trauma. da testa do Matheus aberta no meu Com Instagram. a cara sangrando. Ou foi no WhatsApp, nem Foi no lembro se WhatsApp, me eu mandaste, acho. foi no WhatsApp. Mas assim, aí eu bati, eu falei, mano, teve um acidente, aí eu olhei assim, vi se tinha alguma outra vítima, né, alguém, todo mundo me olhando com uma cara estranha, quando eu fui ver, eu que era o mais acidentado, tava com um corte na cara, com a cara inteira cheia de sangue. Aí eu falei, tá, beleza, o que eu faço agora? Chegou a ficar, tipo, do trauma desorientado Não, um pouco? nada. Susto? Só o óculos, também é outra dica que eu tenho pra depois passar pra galera. Que o óculos quebrou. Aí, o que eu pensei na hora? Eu falei, meu, pra onde eu vou? Que hospital que eu vou? Na hora eu já falei, pô, o Padilha fez residência aqui, o Velmo fez residência aqui, vou ligar pra eles. Fiquei ligando pros dois, acho que... Padilha é professor de preventiva Isso. do time e o Marcelo Velmo, clínico do time também formado na USP Ribeirão. Isso. Aí liguei pra eles, eles falaram, ó, se perguntarem, vai pra tal hospital, a gente conhece gente lá, fica tranquilo, quer que a gente vá? Eu falei, não precisa, pô. Vai não dá nada pra vocês ir lá, só vai dar trabalho. Eles, não, a gente vai. Falei, mano, não precisa, não vai. Eles não foram, mas ficaram o tempo inteiro me ligando. Falei com o Dani, falei com o João. E ficaram o tempo todo, tipo, passando aquele suporte, vendo se precisava alguma coisa e tal. Fui, tomei os pontos, fiz tomografia. Fiz tomografia até da perna, que fiquei com um hematoma grande. E foi isso, voltei pra Santos no outro dia.
tudo tranquilo. Imagina ele chegando em casa. Fui fazer a prova da Unicamp com o olho Apanhei roxo, da prova de residência. os 2 olhos Ai, mano. roxos, com ponto na cara. E Cara, foi isso. E no dia seguinte dos pontos, tava fazendo o quê? Correndo. É isso. Porque não pode parar. Não isso- deixei de fazer. Isso eu ia te perguntar, assim, cara. Pô, você falou que, de certa forma, tomou uma rasteira ali do Einstein, né? Foi uma prova Uhum. difícil para todo mundo naquele ano. Aí, por fim, a prova da USP Ribeirão, você faz a prova, mas logo depois acontece isso. Chegou a pensar assim, do tipo, por que tá acontecendo? Será que é o meu ano? Ou é isso, né? Focado no próximo desafio que eu tenho que fazer e... Não, é focado no próximo. Foi voltando no ônibus no dia seguinte, já com a prova o acidente foi na quarta, na segunda tinha a prova da Unicamp, no ônibus já tava com a prova da Unicamp, questões dos últimos anos, dicas de última hora, já assistindo. Não parei. Falei, foi o ano inteiro nisso, vamos continuar. Vai dar certo, vai dar certo. E foi. Não Mentalidade parei. Mentalidade focada em porque positivo, né? qual outra opção eu tinha? Era passar. Então, É difícil, né? É isso. é. E o que tu falaste é muito forte, porque que outra opção a gente tem? Às vezes não tem, a gente só precisa fazer o que precisa ser feito. A gente tem a Exatamente. escolha de, acabou, bati o Uber, é um Uhum. sinal pra eu parar. Não, pô, só foi um acidente, tá tudo em paz, vamos seguir firme. Que bom que seguiu, né? Que deu certo. Deu certo, deu certo. Padilha até, eu lá, todo estrupiado, Padilha mandando, aí, tá dando sangue pra aprovação, é assim que eu gosto. Caralho, E calma. às vezes a gente tem que brincar, né? Por mais que seja difícil, pô, Uhum. situações como essa em si, mas acontece, né? O Dani bem comentou, né? Torci o pé há pouco tempo e assim como você falou, pô, tava no meu auge, assim, recentemente bati o meu recorde nos 10 km, bati nos 21 e se sentindo feliz e aí vem uma torção, aí você para, pô, por que que aconteceu? Óbvio, né? Porque você tá ali Uhum. no dia a dia, né? Só vai acontecer com quem tá fazendo, É o mas famoso só complica quem opera. Exatamente. É isso, se e não não tá operando, não vai Tem que ter você complicação. se expõe ao risco É e isso. acontece. Exato, mas essa mentalidade de olhar para frente é fundamental, principalmente nesse período de provas onde a gente não tem tanto tempo para pensar, né? Para se Uhum. duvidar e para colocar em dúvida tipo, tudo aquilo que você construiu ao longo do ano. Uhum. Tem que ser muito esse foco na execução e naquilo que vai te trazer o melhor resultado na prova seguinte, na semana Sim. seguinte. E até pensando nisso, assim, de se preparar pro caos, porque pode acontecer. Até no dia do acidente, o que aconteceu? Depois pensando, eu bati no teto do carro, né? E meu óculos quebrou. Dentro da ambulância, eu já tava com óculos reserva. Então, assim, quem usa óculos tem que ter outro. Tem que ter. Não existe opção. Você tem que ter outro óculos. Porque você pode estar no caminho, indo pra sala e cair. E aí? Aí você vai Caramba, deixar de fazer a prova. entendi. Tu tinha levado um óculos reserva pra prova pensando que o teu óculos podia Não, quebrar. eu tenho óculos reserva o tempo inteiro. Agora, Desde tu tá do com óculos vestibular, reserva agora. tá na mala. Então pode quebrar o óculos dele, produção? Mentira, Quebra o outro, esse aqui. quebra o outro. Não, mas desde o vestibular, porque aconteceu isso comigo no vestibular. Numa sexta-feira antes de vestibular, quebrou meu óculos, aí teve que correr atrás e tal, conseguiu, deu certo. Desespero, né? É, Desestabiliza, acaba que... exato, é menos um problema. Você deu problema, você troca e tá tudo certo. Brilhante, brilhante. Isso serve pra várias coisas, né? É tipo, cara, é desesperador na porta de prova vir aluno pedir pra gente caneta. Eu fico pensando, Exato. pelo amor de Deus, como. Beleza, querer pegar a caneta pra ser a reserva, pô, muito bom. A gente tem caneta lá, a gente vai dar. É boa a caneta da Medway, é boa. Isso. Na porta de prova, no caso, é uma Bic, que é o que pode Mas fazer é a boa. prova. Também é boa. A gente podia pegar um patrocíniozinho da Bic, né? Pra É esse verdade, podcast a gente aí. gasta Que eu uma já tô... grana com Exato. eles. Mas isso que você estava comentando lembrou um vídeo que eu vi agora. Eu vi, sei lá, essa semana no YouTube. Era, pô, dois pilotos da Fórmula 1, né? O Michael Schumacher e o Nico Rosberg, que também é um cara que é alemão, foi campeão também da Fórmula 1. A Rosberg Bom era o triatleta. garoto e o Schumacher já era veterano de guerra. O Schumacher já tinha sido heptacampeão pela Ferrari e eles estavam juntos na Mercedes, se eu não me engano. E aí o negócio é um negócio simples, assim.
O Nico tava falando como o Schumacher ele era cheio dos jogos mentais, assim. E na Fórmula 1 tem muito essa rivalidade do companheiro de equipe, né? Eles têm o mesmo equipamento, teoricamente, o mesmo carro, é uma dupla. Você tem que superar o companheiro de equipe para mostrar que você é melhor. E aí, sei lá, 10 minutos antes do treino livre, o treino eles vão tomar ali a classificação para ver em que posição você vai ficar no grid. O Schumacher entra no banheiro do paddock, ali só tinha do paddock da equipe, só tinha um banheiro, e fica lá, e geralmente é aquele momento final onde os caras vão dar um pipizinho para fazer a volta. Só que nisso o Nico bate na porta, pô, Schumacher, eu tô querendo usar o banheiro e tal. E o Schumacher nem responde, só fica ali enrolando, Errou, né? 5 Não deveria ter minutos. batido. 3 minutos, aí o Nico sai correndo, tipo, mija numa plantinha qualquer ali fora, no meio de todo mundo. Aí o Schumacher sai de boa do banheiro e eles vão tirar a volta. Só que ele falou, cara, meu mental já tinha ido pro saco, porque eu fiquei ali preocupado, não sei o quê. Quando eu fui tirar a volta, minha cabeça não estava focada e Schumacher fez a volta mais rápida do que eu. E é isso, né? Tipo, a mente dele não estava preparada ali para aquele momento. Tudo bem que foi o Schumacher dando uma pegadinha nele, mas, porra, é isso, né? Meio que. Tem que se preparar com antecedência do que pode acontecer. Pensar os problemas que podem acontecer e, como que eu vou pra prova? Eu vou de Uber, eu vou de carro? E se meu carro quebrar? E se não achar Uber e só passar táxi que só aceita dinheiro? Eu nem uso dinheiro na minha vida, mas, pô, deixa 50 bagulho ali na carteira se precisar. Tá desesperado, se precisa ir pra prova. É só aquela prova, você tem meia hora pra chegar. Então você tem que estar pronto pra tudo. E eventualmente até para outras confusões que a gente. Aí existem aquelas situações que a gente não tem controle, né? Eu lembro de uma vez uma aluna que estava indo para a prova do Einstein, ali naquela faculdade que eu esqueci o nome, São Judas da Moca, né? É lá. E aí no caminho, ela desceu do Uber para chegar tranquila, tava muito trânsito, ela falou, vou a pé aqui. Nesse momento que ela desce do Uber, acontece um assalto que o assaltante disparou na pessoa, na vítima, na frente dela. Acho que não aconteceu nada, o cara, tipo, o tiro foi para outro canto, mas o cara acabou de presenciar um assalto com disparo de uma arma. Ela chegou em choque lá na porta de prova. E agora? Tipo, como é que a gente sai dessa situação, né? Isso aí é muito mais difícil da gente conseguir controlar. Na verdade, a gente não controla, né? Não tem como controlar isso. Controlar, imaginar esse tipo de cenário, né? Aí é respirar fundo e tentar seguir em frente, lembrar do motivo que você tá ali. Às vezes até entrar na sala, tirar um tempinho para você e depois seguir em frente, né? Quando acontecem situações que a gente não tem controle. Boa. Queria perguntar, Matheus, da disciplina em si que é necessária para ser aprovada na prova de residência e essa mesma disciplina que no dia a dia você estava comentando com a gente aqui mais cedo, que você tem no seu dia a dia para conseguir competir em alto nível no triatlo, né? Começando pelo horário que você acorda, né, cara? Conta aí pra galera. Assim, desde a época, até, você falou de Schumacher, pensando ali no acidente dele e tal. Como o triatlo, o treino é muito perigoso, a parte da bicicleta, a gente vai pra estrada, teve um ano que eu não fiz a prova de SUS porque eu tive um acidente de bicicleta e quebrei a clavícula, eu parei de ir pra estrada completamente nesse ano, tive que abrir mão disso. Então eu só pedalava na cidade, e lá em Santos tem a parte da Avenida da Praia, fica aberta das 4 da manhã às 6 da manhã, e é a hora que dava pra treinar. Então, eu acordo 3h30 da manhã pra pedalar. E Ainda hoje? mantive isso durante a residência. Ainda acordo esse horário. Tem dias agora no R2 que dá pra chegar um pouco mais tarde, eu consigo ir pedalar um pouco mais tarde, aí vou pra estrada mesmo. Mas eu mantenho isso. E aí, nos dias que eu pedalo, eu acordo 3h30, 3h40 ali. Mantive isso, comecei isso durante a preparação para as provas de residência, normal. E, você tem que se estabelecer e se organizar o dia para conseguir treinar e fazer as suas coisas. Então, treinar é mais é como fazer uma refeição, como escovar o dente, como dormir, como trabalhar e tal. Então, é mais uma coisa. Você tem que ter a disciplina. E você vai planejando isso ao longo do dia. Então, no ano que eu passei, como que eu fazia? No dia de pedal, eu acordava para pedalar, voltava para casa, estudava de manhã, ia nadar na hora do almoço, voltava e ficava estudando até a hora que dava.
Os dias de corrida eu fazia o contrário, eu trabalhava um pouco, trabalhava de manhã e ficava estudando até a hora que eu cansasse. Quando eu cansava de estudar, eu ia correr. Ou até 7h30. Se der 7h30 da noite e eu não tivesse corrido, eu ia correr. Aí eu voltava e continuava estudando. Aí isso era um jeito de eu também quebrar a rotina. E tipo, ó, não tô rendendo mais nada, vou fazer alguma coisa, vou correr. Já também tirava isso do meu caminho. E assim deu certo e continua dando. Inclusive no começo agora da R2, uma R1 veio falar, você faz triatlo e tal. Como que você consegue liberação pra treinar? Liberação. Liberação Aí eu pra falei, treinar. eu fiz essa mesma cara, liberação pra treinar? Muito bom. Não tem. Ela, como assim? Não, pô. Acorda 4 da manhã e vai. Dá certo. E assim, e aí lá na residência é incentivado você fazer esporte. Eles falam 3 vezes por semana. O chefe da residência fala, ó, 3 vezes por semana são obrigados a treinar. Fala, se dá pra ter 3 vezes por semana, dá pra ser todo dia, né? E tá seguindo, tá dando certo. E é isso, é vontade, é planejamento, pensar que lá, assim, você chega de manhã e você fica até a hora que você é liberado. Então você não sabe se você vai ser liberado 5 horas da tarde, no dia bom no R1, dia muito bom no R1, ou 10 horas da noite. Então tem É que o ser horário antes. que é garantido, né? O negócio de O treinar único é horário antes. que tu controlas é esse, né? Exato. Então, você tem que ir planejando e fazendo o seu esquema de treino, o seu esquema, como foi durante a preparação, o seu esquema de rotina. É. Até porque isso se torna uma coisa importante pra você, né? Se torna uma das suas prioridades. É. Eu gostei muito daquilo que tu falaste, tipo, a gente precisa ter mais prioridades Uhum. ao longo do ano de preparação, ao longo da vida. E aí, conforme a gente define prioridades, a gente vai tomar ações relacionadas a isso. Uhum. Se o triatlo é prioridade, tu não precisa de liberação da residência pra treinar. Exatamente. Precisa acordar cedo pra fazer acontecer, né? Exatamente. Sem pensar. Don't think. Exato. É Don't isso. think. Aí aí também, pra residência, eu comprei um rolo melhor, né? Que a gente consegue treinar a bike em casa. E isso vai ajudando. Tudo isso você vai pensando pra como você vai organizar o seu dia, como você vai pra conseguir performar. Porque assim, só fazer triatlo e ser bom é relativamente fácil. Mas juntar também com um bom desempenho dentro da residência, aí que começa o desafio. Muito. Ser bom nos dois. E tá dando certo, eu acho. Mas Falando assim parece fácil, tá? Mas não é. A galera Não. que tá escutando com certeza sabe porque cara, é difícil, cara. Então, tipo, parabéns por tudo isso. Obrigado, mas É assim, muito forte. acaba sendo normal, né? Acaba sendo, Pois é. quando a gente faz, vê de longe, parece, você vê o que de fato tá acontecendo. De perto você só vai fazendo, só vai tirando da frente. E aí É. depois você pensa em retrospectiva e fala, pô, foi puxado. e eu acho que até nessa linha vem uma pergunta que talvez quem esteja ouvido também tenha. E há muito tempo você faz isso, talvez seja mais natural para você, como você falou, cara, é um hábito, é como escovar o Uhum. dente, é como tomar banho, mas não é, certamente para quem está ouvindo, para a gente aqui, não é tão trivial acordar tão cedo para Uhum. praticar uma atividade física. De onde que vem essa motivação para você, assim, do tipo, putz, é algo que eu quero para mim e o porquê que eu quero isso para mim? Eu cresci numa casa de esportistas, meu pai foi nadador, minha mãe também sempre fez atividade física, meu irmão se destacou na natação, foi campeão paulista de natação, nadava muito borboleta. Eu nunca gostei de nadar, eu era do taekwondo, cheguei a ser campeão do Brasil Open 2 vezes, criança, adolescente. E aí descobri um problema na coluna e comecei a nadar. E disso, aí falei, tô nadando, vamos competir, né? Aí comecei a competir, comecei o triatlo. Meu, motivação você que faz. É você querer se superar, fazer uma prova mais longa, querer começar na meia maratona, como você começou esse ano, querer emagrecer, querer. Aí cada hora você tem que criar uma nova. Tem épocas que você tá treinando por treinar, pra se manter ativo, pra seguir a sua rotina. E tem horas que é porque você tem uma prova. Que nem daqui 13 semanas eu tenho meio Ironman, primeira vez que eu vou fazer. Tá Essa é a minha. chegando no corte de 12 semanas ali. Exatamente, então. É isso. Esse é o último esse é o último fim de semana de boa. Agora que vai começar. Ainda bem que é Confusão esse esse que dá final de pra gente semana. comer um hambúrguer É e sair da isso. dieta aqui. Exato. Não, e aí é você também ir planejando a sua vida pra você também chegar o mais possível. Então, o que eu fiz esse ano inteiro, até agora, eu fui dando plantão a mais pra galera. Porque eu sei que agora eu vou precisar
desse crédito. Ah, entendi. Tu foste compensando já a residência. Sim, sim. Então, Planejando a liberação. fui fazendo Aí, os ó. noturnos. Isso. Aí você que Não faz. tem liberação Não, pra treinar pro Iron? você faz essa liberação. Então, eu dei plantão a mais no R1 e no R2, tô com crédito aqui, tenho a minha listinha. E daqui a pouco eu vou A listinha de cobrar. pessoas que tu tem que cobrar, é isso? Claro. Ó, Caramba. esse dia aqui eu fiz endoscopia pra você, lembra? Então agora, ó, esse dia aqui e tal, vai ser de Conta boa. chega. Muito bom. Exatamente. E tem bastante gente aí me devendo. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Muito Exato. bom. E assim, e é isso, a motivação você que tem que criar. Se é perder peso, se é ir melhor numa prova, na mesma distância, ganhar de um cara, é você que tem que ir criando. O cara que fala que, nossa, o Matheus tá sumido dos treinos, né? Tá aposentado e tal. Você fala, acho que é que você que tá acordando meio tarde, cara. Se tu acordasse 2 horas mais cedo, tu ia ver que eu tô treinando. Não tá Caramba, acompanhando. pesado isso aí. Aí aos poucos, aí você que, assim, você Vai que tem que criando na criar. mente. Não, Porque se você muito, ficar muito só legal. pensando, só tendo o objetivo o mesmo, também você vai criando, tem que criar objetivos menores e diferentes ao longo do tempo. Isso é muito importante que tu acabaste de falar, né? Porque, pô, vou correr uma meia maratona. Não começa correndo uma meia maratona. Ninguém começa. Isso se aplica aos estudos. Sim. A gente tem que quebrar em pequenos objetivos. E talvez essa seja uma dica que eu dou pra caramba, tá? Com a galera que eu converso, que é, tá difícil manter o foco, tá difícil engrenar nos estudos? Pequenos objetivos dentro do dia. Organiza o bloco de estudo da manhã. Eu vou estudar blocos de 50 minutos, Pomodoro, para quem gosta do método Pomodoro. Organiza esses blocos, vence, marca o check, marca o feito que isso dá. Dá uma dopaminazinha que a gente vai conseguindo progredir, conseguindo aumentar e vencer cada vez mais. E aí você faz isso ao longo do dia, no mês e no ano. Isso. Então, tipo, eu quero chegar aqui no fim desse mês, primeiro mês eu fiz, sei lá, peguei ali a prova da USP pra ver como que era, fiz 40. No final do primeiro mês tem que estar fazendo um pouquinho mais, tem que pegar os simulados e tal, e vai fazendo, e vai treinando o dia da sua prova. Onde você vai, se é uma prova que você pode escolher onde você vai sentar, vê onde você vai sentar, onde você se sente mais à vontade. Me sinto mais à vontade sentando bem na porta, me sinto mais à vontade lá no fundo. Isso tudo é treinável, claro. Tem provas que é lugar marcado, a maioria, na verdade. E aí você senta onde der e beleza. Treinar, ficar parado no lugar, porque é desconfortável. Você ficar 5 horas parado ali na mesma cadeira, por mais confortável que seja a cadeira, é chato. As cadeiras onde a gente faz prova, normalmente, são bem ruins. Às vezes é quente, calor. Às vezes é quente, calor. Na prova do SUS que eu fui aprovado, eu tava dentro do ar-condicionado, eu acho. Tava um calor infernal do lado de fora e dentro o ar-condicionado ventando em cima de mim. Então, assim, são coisas que você não planeja, mas que dá pra treinar, dá pra você ter uma ideia. E por isso a importância também do simulado presencial, que é você fazer prova num ambiente que você não tá acostumado, mais frio do que você está acostumado, que você não regula o ar-condicionado, ou mais quente do que você está acostumado, porque você também não regula. Pedir para ir no banheiro, aí fala assim, tem 3 na sua frente na fila. O simulado é muito importante. Você tá ali morrendo, não dá para você pedir para ir no banheiro na hora que você tá morrendo de vontade. Tudo isso é estratégia de prova, porque senão você vai ficar ali 10 minutos morrendo de vontade de ir no banheiro, e você vai prejudicar na leitura da questão e tal. Isso também é importante, você tem que simular o que você vai fazer. Sabia quando eu fazia a prova? Acho que eu não sei se eu já comentei isso aqui no podcast, acho que não. Quando eu fazia a prova, eu saía da sala pra caminhar, não pra ir no banheiro. Tipo, eu ia no banheiro porque era o que eu podia pedir, né? Falando, com licença, eu gostaria de caminhar. Não iam me deixar. É igual a liberação pra treinar. Mas eu pedia pra ir no banheiro pra ir caminhar, pra tipo, putz, cheguei nesse ponto da prova, a cabeça deu uma fritada, vou caminhar. Vou andar por aqui, sentir o que tá rolando. Sim, isso é muito importante. É isso. Você tá ali olhando pra prova, fica até com o olho, sente que o olho tá quente, né? O olho tá Pois é. de tão que você fica olhando pra aquele... E aí dá uma oxigenada e volta. Exato. É isso. Muito Boa. bom. Sensacional. Bom, só falando, Dani, a gente tem hoje o Aprova Med, que é o nosso simulado presencial que a gente faz com uma certa recorrência para os alunos poderem treinar, né? Para quem tem cidades onde a gente faz online, né? Porque é para o Brasil inteiro, mas tem hoje a gente começou fazendo só em São Paulo, depois a gente expandiu para Ribeirão, Campinas, hoje a gente está fazendo Belo Horizonte, Curitiba,
Rio de Janeiro, Rio Preto também aqui. Rio Preto, são 7 cidades, né? E é só expandindo, né? Onde a galera tá pedindo, a gente tá levando. Não, A minha meta pessoal é a gente fazer o Brasilzão todo a prova Medway. Eu considero um grande diferencial isso, porque se conseguir treinar, cara, do jeito que é o mais próximo possível da sua prova, é muito bom. É óbvio que não é igual, não tem tanto nervosismo, mas é o mais próximo que dá pra chegar. Você pegar, fazer a sua prova, com calma, sem consultar nada, o que você vai comer durante a prova, o que você vai beber, cada tantas questões eu vou comer isso, tal, o que eu vou levar coisa a mais sempre também, que é importante, levar a caneta que você falou. Pois é. Tudo isso ajuda muito. Acho que a prova, assim, é um evento muito importante ao longo do ano. E também, quando você vai bem na prova, você também fica super feliz, porque é difícil pra caramba. Sim. É normalmente mais difícil do que a prova normal. Porque é isso, tem que apertar no Exato, treino pra mas, ficar confortável no jogo, né? Mas dá pra... É ali que você vê como que você tá, até se você estiver bem, que aí vai dar um incentivo pra você continuar, porque vai dar certo. Animal. E aí, você já falou, né? Pô, deu certo no SUS, deu certo na Santa Casa de Santos. Depois de 3 anos, como é que foi pra você ver que tinha dado certo, assim, quando saiu o teu nome na lista? Você lembra desse dia, quem que tava contigo? Pô, eu lembro que assim, como eu falei, não era uma prova-alvo pra mim, não era algo que eu queria. Então, eu nem vi o resultado. Eu fiz, aí um dia, deu um tempo, tava no plantão, um colega virou e falou assim, pô, Matheus, e o SUS lá, como é que foi? Eu falei, mano, nem vi. Aí ele foi, abriu, falou, com essa nota você passa em Santos. Eu fiz o SUS pra passar em Santos, né, assim, era a prova, era uma das melhores instituições que tinha, somado ao fato de ficar perto de casa. Beleza. Passou um tempo, não passei na primeira chamada, aí na segunda chamada, só que eu tava assim, bem na rabeira ali pra passar na segunda. Saiu a lista da segunda, eu tava tipo, o primeiro que não passou. Caralho, não é possível. Estudei pra Eu caraca, lembro que você me mandou mensagem. estudei 3 anos, cortei minha cabeça. Não é possível. Eu liguei lá, perguntei, pô, não tem nada de errado não? Ele, não, tá certo, é essa lista mesmo. Eu falei, tá, beleza, então vai ser na próxima, né? Se alguém Fiquei torcendo pra alguém não conseguir fazer a matrícula, alguém desistir. Deu certo, aí eu passei, pô, fiquei super feliz. Minha mãe chorou, tal, aquela festa em casa. Meus pais sempre apoiaram, ficaram super felizes, sabiam que eu queria muito. Na época, minha namorada, hoje minha esposa, também ficou super feliz, porque era algo que, pô, consumia pra caramba a gente. E aí passei. Aí aquelas coisas que ninguém explica, né? Cheguei pra fazer a residência, tô em Santos mesmo, não vou ter que me mudar, não ter que fazer nada. Peguei os meus plantões que eu tinha, passei só pra uns amigos assim, falei, vou ficar aqui 2 semanas, vamos ver como que é. Chegou a primeira aula assim com o chefe, olhei o sobrenome do cara, falei, qual é esse sobrenome? Você é filho de tal pessoa? Uma amiga da minha mãe. Aí ele, sou. Aí eu falei, caraca, véio, é porque eu tenho que ficar aqui. Tudo conspirou pra eu ficar aqui, é aqui que eu vou ficar. Peguei, já passei meus plantões, larguei tudo. Falei, não, vou ficar e, não me arrependo de nada. Então eu sei que eu tô no lugar certo, gosto muito de ir lá. Recomendo quem quiser conversar sobre o serviço lá. Já bota seu arroba aí pra galera entrar em contato. No Instagram, @MatheusGuiMonteiro. O Twitter, X, é só @MatheusGui, mas não segue lá não, lá é muita besteira. Não é pra estar lá durante o ano do ano. Isso tem que abrir mão. Né? Twitter não dá. Twitter não dá. Instagram, beleza. Agora o Twitter não dá. Sigam os caras, sigam o que eles têm pra falar. É muito importante. Até algumas dicas assim que você acha nada a ver é fundamental. Eu lembro no CR, o primeiro que eu fiz, o Padilha foi me entrevistar. Aí ele falou assim, o que você faz da vida que não é da medicina? Aí eu falei do triatlo. Pô, cheguei na Unesp, na hora que eu sentei na frente do cara, o cara falou, qual que é o seu hobby? Eu falei, cara, não é possível. Aí o Padilha falou, mano, você sempre dá um jeito de falar isso na residência, na prova. Eu falei, sou triatleta, o cara. Eu fiz Ironman esse ano. E a minha entrevista foi só sobre triatlo. Então, assim, confia no que eles falarem pra se fazer, porque dá certo. Qualquer coisa, até que mesmo que você ache que seja bobagem, confia que dá certo. Eles, galera, sabe o que tá falando, tá vivendo aí. E hoje em dia há vai muito além tempo da e experiência, continua. tá? Hoje em dia tu fazes parte de um dos nossos Verdade. dados ali quando a gente está entregando para os alunos o que a gente chama de metodologia de estudos baseada em aprovação, que é muito forte, né? A gente hoje, a plataforma da Medway, olha
os mais de 13 mil aprovados e entrega o caminho Uhum. do sim. que essa galera que foi aprovada fez no dia a dia em relação a aulas, em relação a provas, em Número de relação a trilhas de questões. revisão, número de questões, Sim. tudo de forma direta ali. É tipo, é muito louco isso. E hoje, do jeito que a medicina está no Brasil, não existe outra alternativa. Tem que fazer residência, ponto. Ponto. E tá cada vez mais difícil. Como a gente estava falando ali fora, hoje o funil tá na prova de residência. O vestibular não é mais o que foi, né? Quem consegue pagar uma faculdade faz, ponto. Então, fazer uma residência hoje é fundamental para se diferenciar no mercado, uma boa residência, né? E é isso. Acho que conseguimos abraçar tudo aí. Muito bom. Animal. Obrigado, Matheusão. Já deu até o por- Instagram dele pra galera Ele acompanhar. falou pra É falar isso. nas redes sociais, Pô, eu falei, tá pô. certo, tem que ir lá mesmo, tem que perguntar pra ele. Exato. Dicas de preparação para residência, dúvidas sobre a residência de anestesia. Dúvidas E de triatlo. também, o mais importante, pô, o cara é professor, triatleta. Mas não começa esse ano, não começa. Só correr. Pode, Só aí correr pode. tá bom. É verdade. pode. Vai de pouquinho em pouquinho, Exato, né? exato. Boa, mas quem quiser segue lá. Eu vejo os stories que o Matheus sempre posta, sempre das provas que estão rolando. É um grande incentivador, né? Eu vejo que você tem uma paixão muito grande pela modalidade também. Uhum. Parabéns, Matheusão. Muito orgulho Muito obrigado. da gente ter feito isso aí. A gente tá falando que esse podcast já saiu há muito tempo. Tivemos que pegar, ó, ele veio para um congresso de anestesia aqui em São Paulo pra gente pegar esse momento e ter junto. Mas obrigado, cara. Muito Valeu. obrigado, Pra meu finalizar, amigo. trouxe aqui um presente pra cada um. Ah, é? Vamos lá, pro Isso, Daniel, Que uma que é barrinha de isso? proteína. Ah, só por conta da Ah, dietinha, O cara né? o cara tem que Isso. manter a dietinha. Pô, o pior é que eu tava afim de provar essa barrinha aqui. E pro João, se eventualmente ele lembrar que ele é médico e tiver que salvar uma vida, uma cânula nasofaringe aí. Opa, eu tava Substitui a cânula de precisando. Guetel e é muito mais fácil de usar. Ó, Então sempre... é isso. Mais um Tenham patrocínio vocês. aqui, ó. Paçoquita com Masmu. Eu dei com a câmera virar que não sabia se podia, mas tá tudo certo. Isso aí, a gente tem que pedir patrocínio pra essa galera. Ah, não sabia que Muquebá tinha, porque a gente recebeu uma outra aluna nossa aprovada aqui também. É que verdade. veio com a barrinha Bold. da Bold. Então como barra de proteína, que é o segredo da aprovação. É isso. Valeu, galera. Lembrem sempre, @João da Medway, quem quiser segue lá, sempre trazendo conteúdo de metodologia baseada na aprovação. E eu lá no @DanielAber.medo. Estamos juntos demais. Pro que vocês precisarem, é só mandar mensagem. Sigam a gente aqui no Spotify, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, dá a tua curtida se você tá vendo esse videocast. E se você quiser saber mais sobre os nossos cursos preparatórios, extensivos, intensivos, preparação para R+, preparação para prova de título, o padrão ouro de qualquer preparação, entra lá no nosso site www.medway.com.br e confere, beleza? Valeu, gente! Beijo, gente.